Convidando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Tá bom. Eu sempre sublinho aqui o tempo, né? Estamos aí no mês 6, hoje é o junho, portanto, né? Dia 4. Olha, nos encaminhamos aí para esta semana, no início da semana que vem, nós temos 1/3 do junho consumido, tá bom? Vamos já a 10 de junho. Então, é um tapa, como se diz, tá? É um zais, como dizem aí. Afonso Praça Batista. Eu tenho essa segurança. Eu acho que o Grêmio vai fazer uma apresentação semelhante à da semana passada. E, embora seja uma decisão, acho que o Pato só tem mais esse jogo, né? O Grêmio tem 2. Então é uma decisão em que mesmo o empate favorece o Grêmio. Portanto, talvez não entreguem fácil a rapadura. É 11 contra 11, enfim. De qualquer maneira, ao contrário do nosso primeiro debatedor, eu acho que o Grêmio tem uma boa equipe. Né? O grande perigo é o acidente, né? E mexer no ânimo. O que aconteceu semana passada, por exemplo, em que eu havia manifestado, é que o time do Grêmio poderia, né, levar para dentro de campo, e de fato levou, um compromisso de dar aquele 10% a mais de ânimo em função de tudo que viram aqui, jogadores do Grêmio, assim como do Internacional, participando, né, dessa catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul e que afetou diretamente os dois clubes. Viu-se que no Grêmio houve um ânimo a mais, muito, muito festejado por toda a crônica esportiva. O final de semana não diz respeito, nós perdemos para o 6º colocado, né? Vimos os colorados, alguns mais corajosos, querendo tocar alguma flauta, ganharam do Cuiabá, que tem 0 ponto no Campeonato Nacional. Então, assim, não tem como comparar. A questão é que acredito, sinceramente, que o Grêmio classifica em primeiro. Cravo aqui já 2 partidas, ele termina em primeiro. Só não sei se realmente o melhor adversário é o Peñarol, frente à questão de tradição, né? De tradição. Se não me falha a memória, o Peñarol é tetracampeão da Libertadores. Então tem muita tradição no campeonato, e daí é um pouco mais preocupante, entra a questão de ânimo. Então, o Fluminense seria uma situação que esse ano vem claudicando no Campeonato Nacional, demonstrando uma certa fragilidade. Poderia, então, se pensar que seria um adversário um pouco mais fácil de passar, porque seria um combate doméstico. De qualquer forma, as cartas estão na mesa, vamos aguardar o resultado. Aliás, o Peñarol, desculpa, o Peñarol, Afonso, o Peñarol no Campeonato Uruguaio ganhou 13 partidas e empatou 2. Quer dizer, ele, pelo menos no âmbito regional ali, ele vem forte. Né? Então... E a comparação com o Fluminense, qual é o melhor? Isso aí não adianta, isso aí na hora que vai se ver. Mas, de qualquer forma, o Peñarol, embora nós ganhamos, dele, que nós ganhamos o Fluminense no ano passado, né? Ganhamos com folga, né? Ganhamos com folga. Embora o passado dele mais recente no futebol sul-americano não tenha sido os melhores, dentro do Uruguai ele... Mas é justamente isso que eu ia ressaltar, porque os clubes uruguaios, Peñarol, Nacional, ganharam muitos títulos da Libertadores e até do Campeonato do Mundo em tempos passados. Hoje caiu muito o futebol uruguaio, não é mais a mesma coisa nas competições regionais aqui. Então, por isso que até certo ponto talvez fosse mais vantagem pegar o Peñarol do que o Fluminense. Mas o Fluminense também não. Mas me permita só fazer uma provocação. Enfrentar esses clubes tendo o conforto da volta à base, do conforto do lar e do conforto da estrutura do clube, com as suas famílias, com toda a reestruturação. Nós estamos, o Grêmio e o Internacional estão vivendo numa barraca, estão vivendo numa iglu. Então o fator local que é o grande perigo, porque querendo bem ou mal, nós sabemos que eles têm o fator local desta turma, seja Peñarol, Nacional ou todos os times argentinos, realmente manda. O Ashpato, por exemplo, dizem que não. O Ashpato dizem que ele é melhor, o score dele é melhor fora de casa do que em casa. Inclusive, ele tem que ter ajuda, ele tem que alugar a torcida para fazer força, para ter essa força de ânimo.
Por isso que não mudo meu voto, sustento a minha tese de que o Penharol, eu acho que é uma força pior do que o Fluminense. Tudo bem. Afonso Costa Batista. Eu posso falar de carteira porque tenho clientes arrozeiros, sou do agro, tenho origens no agro, meus pais têm uma lavoura de arroz a 20 metros da casa deles, inclusive foi assolada pelo alagamento do nosso arrendatário e perdeu toda a lavoura de soja. Muitos dos produtores trabalham com as duas culturas, trabalham com a soja e com o arroz, né? Quem sabe a soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela trabalha na terra mais cansada, na terra em que o arroz ele judia muito da terra e várias safras cansam e ela precisa, então, descansar e descansa na cultura da soja, que é uma cultura que tem como ser alternada com o inverno, com o gado, com a engorda, através da pastagem, com a preparação do campo. Então, muitos desses produtores, eles vão efetivamente sacrificar uma certa lucratividade do arroz pelo preço para pagar efetivamente seus compromissos, né, das lavouras que foram assoladas pela tragédia. Só que me parece uma vendetta ao agro, me parece uma vingança, uma necessidade de mostrar assim o peso da caneta e, sobretudo, uma insegurança a essa matriz fundamental em que o Rio Grande do Sul é líder. Mas, sobretudo, uma das coisas que nós, às vezes, perdemos um pouco a ideia, porque se o campo não planta, a cidade não janta. Quando um produtor aqui, quando um empresário faz um grande investimento na abertura de uma empresa, o que ele precisa ter no foco? Ele precisa ter mão de obra qualificada, precisa ver o mercado e ter como efetivamente destinar o seu produto manufaturado. O produtor não tem isso. O produtor ele tem que contar com o clima, ele tem que contar com todas as situações de uma lavoura que tem a capacidade da terra diferente. A lavoura, ao ser plantada, ela fala inglês, ela é estrangeira, porque praticamente todos os insumos são estrangeiros na base do dólar e são caros. Mas ele tem que vender no real, ele tem que vender com o preço aqui. E muitas vezes ele vai perdendo para o especulador, ele vai perdendo para o corretor, ele perde na quebra, na secagem. É o produtor que perde. Então, realmente, a compra de cereais estrangeiros vai trazer um baque profundo, já tem uma gritaria enorme, inclusive de corretores de arroz, da quais eu advogo. Por quê? Porque traz uma insegurança enorme. E, sinceramente, não entendo muito o governo federal. Me parece, não acho o governo totalmente, não sou da turma aquela que acha o governo um caos, até porque acho que tem pessoas que estão ali que têm qualidade, mas, sinceramente, tem determinadas ações do governo que são inenarráveis. E, principalmente, usar novamente uma catástrofe climática para uma manobra política de vingança para o agro, que foi, efetivamente, na sua maior parte, contrário à eleição do nosso presidente. Convenhamos, né? Devia ter passado isso, né? O presidente, ele é o presidente de todos os brasileiros, e o agro é um dos carros-chefes da nossa economia. E, consequentemente, se o agro vai bem, o país vai bem. Mas eu lhe faço uma pergunta, o senhor é um jornalista muito bem atento e informado. Qual foi o programa apresentado de recuperação do agro? Eu recebi de um cliente um seguro, em que ele tinha feito um seguro da sua lavoura, seguro granizo. Mas a lavoura foi alagada, ele não vai receber um centavo, porque o seguro, a apólice, era para granizo. O que esse cara vai fazer para pagar a semente? Como é que ele vai pagar o diesel? Ele vai pagar o veneno? Como é que ele vai fazer isso? E o governo está dando, existe alguma ação, estou lhe perguntando porque não sei, existe alguma ação já, pelo menos de linha de crédito de recuperação, de repactuação para esses produtores? Eu não ouvi nada. Creio que não tenha havido ainda. Não, até agora não se ouviu absolutamente nada de suporte ao produtor. O que está se ouvindo é justamente de
coisas medidas baixar o produto para ralar, dentro do silo. Para ralar. Eu escutei há anos atrás, por causa de situações governamentais, aliás, o governo é o seguinte, se o governo ficasse parado, né, ele não atrapalhava. O Brasil anda por si. O problema é que o governo geralmente atrapalha. Os cidadãos dizem, eu vou quebrar com arroz no silo. Por que eu vou quebrar no arroz no silo? Para você que está em casa agora. Por quê? Porque aquela produção, ela tem um custo fixo. Então, o que acontece? Ele precisa vender uma determinada quantia para cobrir o custo. Se essa produção estiver abaixo do custo, ele acaba quebrando, ele entra em colapso. Isso qualquer matemático sabe. E é exatamente esse o perigo. No derrame de arroz para equilibrar o mercado, a possibilidade da baixa do arroz, porque não era a expectativa do produtor. O produtor trabalha com uma margem de mercado. Nessa mesma toada, eu vi semana passada uma crítica, até vou reservar o personagem, mas foi uma crítica de que o governador estava em devaneios porque pediu 1 bilhão para aplicar no turismo, né? E daí que estaria em devaneios porque tinha pessoas passando fome, etc. E é de uma falta de conhecimento assim que beira, né, enfim, o crime contra a honra, porque todo mundo sabe que as pastas e orçamentos em Brasília, eles são separados. Então, o pedido orçamentário para um socorro ao turismo é para socorrer empregos, é para socorrer a manutenção dos negócios, para que as questões se normalizem. As pessoas não entendem isso. Nós não estamos falando em turismo porque a gente é insensível ao que está passando e as pessoas que estão sem eletrodoméstico, que caíram a casa, estão desabrigadas. Não, é porque existe todo um sistema e, sobretudo, o seguinte, vem dinheiro externo, vem dinheiro de outros estados para movimentar na nossa economia. Por isso que é fundamental o turismo, por isso que é fundamental nós produzirmos aqui e vendermos aqui para outro. Por quê? Porque o ICM fica no Rio Grande do Sul, né? Por isso que está todo mundo dizendo, vamos comprar produto gaúcho, vamos comprar produtos da nossa terra, como um grande programa. O que me surpreende, que falou agora há pouco tempo sobre a questão do aeroporto, é a comparação da reestruturação do aeroporto, falou em 80 milhões, é isso? 80 milhões. Pois é. O que me surpreendeu é que o presidente... Só equipamento, desculpa. Equipamento, 80 milhões de equipamento, sem a pista. O Zé Silva falou 290 milhões. Não, exatamente falei eu com relação ao que a União deveria aportar em decorrência da Covid. Porque o que me surpreende é que houve uma manifestação, isso também... Desculpa. Não, que isso. Atende uma situação que está trazendo uma dor de cabeça imensa, que é o Transurb, né? Que faz a ligação entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, e está indo só de Novo Hamburgo, com baldeação em São Leopoldo, se não me falha a memória, e vem até Canoas na Matias Velho, mas é que vem um trem até São Leopoldo, e daí depois vai para Canoas. Então são 3 trens que estão funcionando, tarifa livre, etc. e tal, e que o presidente, Fernando Morrone, cargo político, ele é filiado ao PT, foi deputado, se não me falha a memória, disse que para recuperar o Transurb, o investimento é superior a 100 milhões, para recuperar toda a situação do Transurb. Eu achei realmente um valor bem salgado para a questão de um transporte terrestre, etc. Talvez esteja falando bobagem. O que me surpreende é realmente essa demora dos 6 meses, porque me parece que uma força-tarefa para levantar, mesmo que de maneira emergencial, o que já está sendo ventilado, a possibilidade de usarem o terminal superior ali, do embarque e desembarque no mesmo nível e deixar a parte de baixo em reforma, já está sendo ventilado, é claro que com menos voos, né? Dependendo da condição da pista. Mas mesmo a questão da pista, nós que estamos aí com a previsão do tempo, para termos um momento de estiagem de 6 a 8 meses, inclusive talvez precedendo uma seca que vai efetivamente secar o solo, porque lá está pantanoso. Eu fui lá hoje buscar o meu carro, finalmente liberaram o meu carro, a Estapar hoje liberou todos os carros, né? Começou. No aeroporto, né? Eu estava com o carro no aeroporto desde o dia 30 de abril.
e fui buscar o carro hoje, fui o quarto a chegar. Madruguei lá e fui o quarto a chegar. Cheguei, graças a Deus, às 8h27, saí com um carro às 8h33. Houve diferença do pagamento da taxa, claro. Total. Pegaram o ticket, não cobraram nada, um comportamento muito digno, muito bacana. Inclusive agora... estava lá em cima. Isso Eles é não né? querem pagar, né? Não, eles não querem pagar o seguro. Né? Eles não querem ressarcir. O meu estava no terceiro andar, não foi afetado e tal. Tem carro lá que foi submerso. Mas a pergunta que se faz não é essa. A pergunta que se faz, e daí aqui vai a minha questão, minha questão jurídica. Né? A Defensoria Pública entrou agora com um pedido de 10 milhões para a Estapar, então, ressarcir ali os danos. Gente, o que eles fariam com aqueles carros? Né? Um número de centenas de carros. O que eles fariam? Primeiro, nunca alagou. Segundo, não é uma área de alagamento. Terceiro, o espaço temporal era curtíssimo no que se referia a uma ação, vamos lá, de contratar dezenas de caminhões guincho para rebocar os carros. Carros automáticos, ou seja, não tem como rebocar, eu vou quebrar a caixa do carro. Como é que eu vou deslocar o carro? E em que tamanho vai ser essa enchente? Essa enchente vai superar os carros? Eu vou dizer uma coisa sincera. Superou na Severo Dúlios 50 centímetros acima do capô de um carro. Tapou uma Dodge Ram. Eles sabiam disso. Ou seja, a responsabilização como advogado, eu acho que não tem como ir para cima do estacionamento. Por quê? Porque não tinha fator de previsibilidade. Eles não tinham como prever que aquilo ali ia acontecer. Foi uma intempérie climática. Né? Eles não foram responsáveis por deixar alguma coisa, uma torneira aberta e aquilo ali acabar alagando o circuito eletrônico. De qualquer maneira, a situação do aeroporto ela é calamitosa, por quê? Porque houve no setor térreo, evidentemente, e como dito, estive lá, tem uma goma no chão, é um barro que escorrega, parece sabão. Praça, eu vou dizer uma coisa para ti. É um talentoso advogado, criminalista, que eu acho a atividade no direito mais bacana, mais legal. Quando ele alisa, vem a paulada. Vamos lá. Não. Essa Estapar é gangster. Ela bate a minha carteira todos os dias. Ali pela 24 de outubro, quando eu não consigo botar o carro na garagem, porque eu já vou sair, tem um exército dos anotadores, aqueles ali. Eu tenho aquele que eu deposito o dinheiro e vai subtraindo, tá? Então, o que acontece? É 4.500. Tudo que tu paga, IPTU, na conta de energia elétrica, demais, tudo. Aí tu, para parar na tua cidade, 30 minutos, tu paga 4,50. 5 minutos, tu paga 4,50. Mas para um pouquinho, de quem é esta cidade? Esse dinheiro vai todo para São Paulo, onde é a sede da Estapar. Eles têm que pagar no aeroporto, porque quem se propõe a guardar o bem de outrem, tem que garantir. Senão é muito fácil. Se roubar, daqui a pouco, se der enchente, não, eu estou fora. Aí é só me dá. Não. O senhor foi um privilegiado. Graças a Deus que o seu carro estava lá no 6º andar. E os que deixaram embaixo, marcham. Quer dizer, que critério é este? Não, todos têm que ser isentados, todos têm que recuperar o seu bem. É uma avaliação minha, eu não sou do mas eu faço só uma provocação. Tudo bem, foi uma enchente, mas suponhamos que nós estamos ali com os carros no pátio, né? No pátio em desabrigo, e venha uma chuva torrencial de granizo e deixe todos os carros salpicados. Ela tem que indenizar ou não? Eu não sei, eu acho que... Aí é que tá, essa é a grande questão. Eu acho que tem, sabe por quê? Tu guardou bem Tu te propõe um negócio de risco. Claro que o granizo, para afetar essa dimensão que você fala, é uma coisa rara. Tivemos uma enchente enlouquecida em 41 e outra agora em 2024. Então, olha o espaço que tem, tá? Então, eles têm que se submeter. E como é que a Movida, a essa outra... Localiza. Eles marcharam, cara. Eles perderam aqueles carros todos ali. Todos com seguro, né? Os seguros vão pagar. Então o seguro da Estapar tem que pagar os carros. Quer dizer, era muito fácil botar uma placa num estacionamento do mercado, não somos responsáveis pelos danos do carro, rapaz, quer dizer... Mas não vale. Não, claro que não vale, mas botavam, tanto que hoje não botam mais, porque perderam. Se o estacionamento for do estabelecimento, vale, ele tem que pagar. Mas vem cá, tu paga para entrar lá, tu sabe quanto é que é para te ir lá despachar um passageiro, pagar o Estapar, ir lá, passageiro, voltar lá no totem aquele lá,
É 40, 50 reais. Aí na hora deles pagar o teu bem, não pode. Eles não têm obrigação? Eles não são responsáveis? Que é isso? Mas eu não estou dizendo nada. Não estou dizendo que está dizendo nada. Eu estou fazendo uma exposição para quem nos assiste e para vocês. Que esse é o contrato de depósito. Eu vou depositar o teu cargo. Tu assume o compromisso. Há uma imprevisão e a discussão se estabelece nessa imprevisão. Aí vem a discussão. Justamente, eu acho que esse é o caso. Imprevisão. Porque, em princípio, você é o responsável pelo carro que está estacionado ali. O que eles vão alegar vai ser a imprevisão, porque é um episódio imprevisível. Não, mas ele tem que abraçar o imprevisível também. Não, mas aí eles vão alegar. Aí, isso que eu digo, isso aqui vai dar uma discussão jurídica. Claro que vai. Vai dar uma discussão jurídica. Não vai ser assim no mole dizer assim, não, a Estapar não vai pagar e terminou. Não vai ser. Agora, se a Estapar entrar no Supremo Tribunal Federal, chegar por lá, não paga ninguém. Esse é o motivo de Se a Estapar... Esse é muito cacife, ir lá no Supremo, quem tem dinheiro... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós pegarmos a origem do alagamento, e a origem do alagamento foi a falência do sistema de segurança anti-enchente do município, aí já eles vão denunciar ali o município para pagar. Aí já está sendo, claro, aí está sendo feito um de raciocínio. Até aqui o raciocínio era de que a coisa era chuva, agora não é chuva. E aí o município já desloca, porque isso aqui veio lá de cima. Deveria ter sido pela União Federal. A União Federal, artigo 21 da Constituição. Ou seja, a gente tem que começar a admitir que existem situações que, infelizmente, elas são naturais. Mas são passíveis de discussão. Não tenha dúvida. Até porque simplesmente é o seguinte, a Estapar, quando aquela Estapar lá, pelo menos, é Estapar / Porto Seguro. Eu não sei se... É uma fusão. Eu não sei se é uma fusão, eu não sei se eles são parceiros, eu não sei se a Porto Seguro é a seguradora da Estapar. E outra coisa, seria muito difícil, senhores, com todo respeito, ela chegar e dizer assim, quanto é que foi o teu prejuízo e passar um cheque. A negativa faz parte do jogo. Entrar na justiça, demora tempos, prepara a questão orçamentária e paga depois. Mas pode olhar no contrato que está ressalvada a hipótese de força maior. Força maior. Como é que os senhores dizem aí no jargão, na linguagem jurídica? Esse não é o primeiro episódio de um alagamento, de um granizo. Deve ter outras situações no país. Jurisprudência. Então, tem que ver como é que foi decidido por lá. Ou se cada tipo de ação tem um desfecho. Cada tipo de ação tem um enfoque, independentemente, tem jurisprudência. Jurisprudência é aquilo que facilita para o juiz. Eu digo, estou decidindo de acordo com o tribunal tal. Agora, não sou obrigado, o juiz não é obrigado a decidir de acordo com o que a Estapar está tentando forçar é que cada proprietário busque o seguro que ele tem do seu veículo. E aí ele vai marchar, porque nesses seguros normais não está prevista chuva e força maior não tem, a não ser que o seguro tu pagues mais. O seguro total sim. A não ser granizo, por exemplo, vai pagar mais. Tem um amigo que teve um carro destruído pelo granizo. Estava previsto na apólice, aí sim, tudo bem. Agora, nem todas estão. Geralmente, você faz seguro mais barato. Mas isso também vai ser investigado, porque, na verdade, é o seguinte, aquele cidadão, aquele boca aberta, que resolveu passar o alagamento e pifou o carro no meio do alagamento, ele provocou, né? Ele se arriscou. É diferente do sujeito que estava ali, o carro, infelizmente, não conseguiu tirar o carro foi sinistrado. São coisas diferentes. Ele deu causa, né? Quando ele foi se arriscar a passar do enchente. Sem dúvida. No mínimo, o mercado de trabalho dos advogados vai se aquecer. Vai ter discussão aí que não acaba mais. O problema é que, geralmente, os advogados, coitados, trabalham bastante de graça, até ver no fim do túnel a possibilidade de indenização para ganhar alguma porcentagem. Um pouco de choro. Mas em compensação daí quando vem, vou te contar. É aquela festa. Chorar também é humano. Não tem garçom de cara feia. Muito bom.